Bom sábado. Vamos lá, título da lição e verso, quem me ajuda? Retribuindo. Então ouvi uma voz do céu dizendo: Escreva, bem-aventurados os mortos que desde agora morrem no Senhor. Sim, diz o Espírito, para que descansem das suas fadigas, pois as suas obras os acompanham. Apocalipse 14, verso 13. Ok. A lição dessa semana trata de um tema peculiar, principalmente nos tempos em que a gente vive, que é a questão de legado, ou legacy, que é um termo até mais amplo do que a noção de legado em português. E todo o temário da lição tratou disso. Qual a parte interessante e qual a parte delicada do conteúdo da lição? E depois a gente segue a sequência dos temas que a gente estudou durante a semana. Parte complicada, a parte interessante do tema da lição dessa semana é a noção de continuidade de obra, continuidade de trabalho, e essa é a grande questão ligada a legado. Ou seja, quando você faz algo, ou quando você planeja algo, ou quando você sonha com alguma coisa, qual é a forma como você, de alguma forma, atua para que isso se perpetue no tempo, na linha do tempo, sem estruturas de descontinuidade. A noção principal de legado é aquilo que eu sou e aquilo que eu faço persiste no tempo. Ou seja, depois que você descansa do seu labor ou da sua vida de trabalho, você tem um fator interessante, a Bíblia descreve isso, as suas obras o seguem. Essa é a noção de legado. A parte complicada do legado. A parte complicada do legado é que, infelizmente, legado envolve aquilo que eu sou e aquilo que eu tenho. Se envolvesse só aquilo que eu sou, a parte do legado era fácil, porque fica uma história. Mas quando envolve aquilo que eu tenho, envolve uma série de outros fatores que a gente vem estudando na lição desse trimestre, desde o início dele. E aí é a parte complexa de legado, porque aquilo que eu tenho ficará para alguém administrar, ficará para alguém cuidar, ficará para alguém usufruir ou para alguém fazer com isso alguma coisa. E essa é a parte complexa de legado, que é o centro de atenção da lição dessa semana. Pensando na lição dessa semana em algumas coisas importantes dela enquanto sequência, ela começa com uma parábola, a parábola do rico insensato, que é uma parábola clássica dos evangelhos, retratada em Lucas, capítulo 12. Quando a gente olha para essa parábola, tem alguns paradigmas importantes para a gente começar o fundamento do que é legado e do porquê legado é algo importante no tema da mordomia. Por que razão eu estou pontuando isso? Não raras vezes a gente, ao observar o desenho de legado, ao observar as discussões a respeito de legado, a nossa tentação é sempre olhar o fim do processo, o percurso final da história de vida de alguém e o que se deixa como herança ou como doação ou como bens pós-morte. E essa é uma tentação natural da ideia de legado. Quando a gente estuda um pouquinho mais de perto o tema bíblico de legado e quando a gente estuda mais de perto a abordagem da parábola do rico insensato, que coisas são interessantes de tirar de lá? Primeiro, por que o rico é insensato? Pararam para observar isso na lição da semana? Por que ele é chamado de insensato? Ele não está guardando as coisas que está produzindo? Será que todas essas coisas são exatamente a insensatez dele? Percebe? Ele fez um planejamento, ele produziu. Produziu mais do que planejou e fez o quê com aquilo que produziu? Por que ele guardou? Para o futuro. Portanto, ele fez um planejamento. Onde está a insensatez dele? Vamos lá, a insensatez dele está em todas essas coisas? Até tá. Mas tem algo mais sério aí acontecendo. Aí está o ponto.
O ponto é que ele acha que ele pode controlar o futuro. O problema do insensato não é o fato dele guardar, não é o fato dele produzir, não é tampouco o fato dele planejar. O problema é que ele acha que é ele quem está no controle. É aí que está o nó do insensato. Porque todas as outras coisas que vocês falaram e que são verdadeiras, elas surgem disto. Quando ele acha que é ele quem está no controle do processo e que ele pode controlar o processo futuro, nesse exato momento ele se desvinculou de Deus, nesse exato momento ele se torna egocêntrico, nesse exato momento ele se torna egoísta. É aí que acontece a questão. Ou seja, tudo aquilo que ele produziu foi fruto do trabalho dele ou da intervenção de Deus? É óbvio na história que a intervenção é externa. Até porque ele não pode resolver uma vírgula na questão de controle climático, nascimento das coisas. Todo esse processo é um processo, entre aspas, metafísico, no sentido da bênção de Deus atuando em todos esses elementos, porque a chance de dar ruim numa produção é bastante grande. Ou seja, Deus estava no controle e ele assumiu o controle. Portanto, quando a gente fala de legado, a primeira questão importante de legado é entender quem está no controle. Porque se a gente entender quem está no controle, legado deixa de ser um processo pós-morte, que é quando eu lavo as mãos e digo, bom, a partir de agora é com quem ficar ou é com Deus. A essência de legado é você pensar legado em vida, não em morte. Isso não quer dizer que não possa existir legado em morte. Mas o grande legado não é em morte. O grande legado é o que eu faço em vida. Porque enquanto em vida, primeiro, eu posso fazê-lo em parceria com Deus, posso fazê-lo acompanhando o processo e posso fazê-lo participando do processo. E aí eu vou ter não só a bênção do legado, mas a bênção de assistir o resultado do legado em vida e entender para onde o legado vai pós-morte. E aí, de fato, é descanso e não agonia. Ou seja, é descanso porque você olha para trás e diz: fiz o que podia ser feito, fiz o que dava para ser feito, e ainda tem mais para ser feito, mas a estrada está aplainada para aquilo que pode ser feito. E aí sim, o legado é planejado em vida. Esse é o desenho do estudo da lição dessa semana, essa é a abordagem do estudo dessa semana, porque senão há um risco de a gente só pensar no fenômeno doação. Doação no sentido de doação pós-morte. Dentro desse contexto, aí os temas da lição se tornam relevantes no sentido bem preciso. Por exemplo, quando a lição fala de que nós não levamos nada para o túmulo, isso de fato é verdade, em todos os sentidos, tá? Todos mesmo. Mas o que isso quer dizer? Por que essa proposta de estudo apareceu ali? Lembram da pergunta inicial dessa lição? Ela aparece como uma historinha de Billy Graham, com 60 anos de idade. Alguém vem e faz uma pergunta: qual a grande coisa que ele percebe na vida? E qual é a resposta dele? Que ela é curta. Uma vez que eu sei disso, que a vida é curta, ou seja, na melhor das hipóteses, vamos estourar lá no ponto extremo da curva, 120 anos. Tá? Mas aí é ponto extremo da curva, é menos de 0,001% da população. Ou seja, a média da população, qual é o tamanho da vida? Atuarial hoje está o quê? 72? 72 para 67, né? Mais ou menos isso. 72 para mulheres, 67 para os homens morrem mais cedo. Tem um videozinho que corre pela internet, por que que os homens morrem antes? Coisas do tempo de internet. É, ou seja, esse é o tempo da vida. Billy Graham estava certo. E olha que Billy Graham não viveu 60. Depois dele responder essa pergunta, ele viveu um tempão mais. Né? Um tempão mesmo mais. Mas por que a percepção de que a vida é curta? Porque Billy Graham tinha uma percepção clara do que ele precisava fazer. E, portanto, a resposta dele, a vida é curta, é porque não dá tempo dele fazer tudo o que precisa.
ser feito. Portanto, qual é a essência desse tema? Não levamos nada para o túmulo. Significa que tudo que eu tenho que fazer aonde? Em vida. Então, a percepção de como eu planejo o meu patrimônio é um planejamento feito em vida. Lembrando que é um planejamento do patrimônio para um objetivo. Portanto, o que é legado de fato é a escolha de qual é o objetivo. Ou seja, qual é o objetivo que você tem na sua vida enquanto missão, e é para esse elemento que você direciona toda a sua atenção. Portanto, dentro da perspectiva bíblica de legado, dentro da perspectiva bíblica de aplicação patrimonial, todo sujeito que vê o cristianismo como sua essência, ele foca o quê enquanto em vida? Missão. Tudo que ele faz é focado na missão. Ah, mas é necessário ter coisas para viver? Sim, tudo isso faz parte do processo. Se você olhar a história de Israel, esse é o desenho de Israel. Você pode viver, você pode ter as coisas. Se olhar todos os patriarcas bíblicos, eles podem ter. Só que o que você percebe nos patriarcas bíblicos, para eles, nada disso era importante. Eles até tinham coisas. Por exemplo, Abraão era riquíssimo, Jó era riquíssimo. Mas como Jó era conhecido? Pai dos pobres. Como Abraão era conhecido? Pela fé. Não pelo que tinham. Porque tudo que eles tinham poderia simplesmente chegar alguém e falar: precisa investir tudo isso na direção da resolução desse problema na missão. O que Abraão faria no dia seguinte, no momento seguinte, sem nenhuma preocupação, ele investiria tudo. Porque a coisa mais importante que ele tinha, ele subiu uma montanha e colocou em cima de um altar. Portanto, nenhuma das outras coisas importava para ele. Ou seja, a noção de legado, ela é do tamanho da noção de missão. Se eu sei qual é a missão, eu tenho a noção de legado. Se eu não sei qual é a missão, a vida vai correr noutra direção fatalmente. Portanto, todo o princípio de mordomia não está baseado em bens ou dinheiro. Está baseado na noção clara que eu tenha da missão. Porque se eu não tiver essa noção clara, a discussão será bem, a discussão será dinheiro, a discussão será o que eu posso, será o que eu controlo. Essa é a grande questão por trás do temário da lição dessa semana. E por isso, alguns pontos espinhosos quando a gente fala nessa direção. Por quê? Porque dentro do planejamento de legado e da missão, qual é a missão do cristão? Pregação do evangelho. Quais são as formas de pregação do evangelho? Infinitas. Portanto, o problema não está na missão. A missão é muito simples: pregar o evangelho. O problema está nas formas. Cada um de nós tem áreas, dons, talentos, gostos, aplicações pessoais para a missão. Por exemplo, nesse momento a gente tem uma troca de esposas, exatamente nesse momento. Eu estou aqui com a esposa do Joel, o Joel está lá com a minha. Brincadeiras à parte, é, eles estão fazendo uma programação de missão. O Joel está agora com tempo livre, né? Sonho de todos nós. É, e está lá pregando na igreja de Rosolém, se eu não estiver equivocado. E está lá com a filha, tocando com o pessoal lá com a banda. Missão. Cada um de nós tem talentos diferentes. O dele é música, ele é apaixonado por música, sempre foi. Embora tenha atuado em outras áreas, mas paixão sempre foi música. E tá lá, fazendo a missão do jeito que ele sabe fazer. Cada um de nós tem uma área diferente de que gosta ou para qual tem pendor. A escolha disso passa a direcionar a aplicação que a gente vai fazer de recursos vertidos a essa missão. Ou seja, a situação é ampla o suficiente para ninguém precisar fazer algo que não gosta, desde que tenha a noção clara do objetivo. Ou seja, por que eu faço algo, para que eu faço algo e aonde eu vou investir esse algo para assistir os resultados em vida. Porque se isso for feito dessa forma, lá no fim do processo, duas coisas vão acontecer. Número um,
lá no fim do processo. Você vai olhar para trás e falar: fiz uma estrada, está aqui o desenho, ensinei pessoas a missão e desenvolvi em pessoas o desejo de continuidade dessa mesma missão. Portanto, o legado estrutural está dado. Se você investiu o suficiente dentro desse processo, ele já está feito e está de pé. Se você não investiu o suficiente, ainda tem mais coisas que poderia investir, você já sabe aonde e já tem um legado, porque você já tem um caminho feito com pessoas que continuarão a missão. Portanto, não há dúvidas no final do processo sobre o que fazer no inverter, no investir, no fim do processo. Ao contrário de você deixar tudo para o final. Quando você deixa tudo para o final, você olha para trás e não tem uma estrada. Não tendo a estrada, não tem pessoas. Não tendo pessoas, tudo aquilo que você doar, vai doar no escuro. E é por isso que as pessoas têm dificuldade de discutir esse tema da doação no legado. Aliás, esse é um dos problemas do mundo hoje. O número de filântropos no mundo está diminuindo assustadoramente. Por várias razões. Mas uma das principais razões da diminuição do número de doadores no mundo é exatamente a desconfiança do que acontecerá com a doação. E essa desconfiança tem vários fatores, alguns reais, outros simplesmente imaginários, decorrentes dos reais. Mas o fato é que está diminuindo o processo e aumentando, consequentemente, o consumo no mundo, no sentido de percepção de consumo. Por que isso ocorre? Porque as pessoas perderam a perspectiva de missão em vida. Consequentemente, chega no fim da vida, a única coisa que elas encontram ao redor é o que elas viram a vida inteira na área em que atuaram, porque elas atuaram para acúmulo. Portanto, veem todas as pessoas como ou acumuladores ou consumidores. Consequentemente, não querem doar, porque perderam a fé nas pessoas. Entre aspas, o que eu estou dizendo como fé nas pessoas. Esse é um fator importante do porquê o processo em vida de aplicação à missão é vital. Porque quanto mais você aplica na missão em vida e vai acompanhando os resultados em vida, mais tranquilo fica o coração com a possibilidade de que o processo continue. Quanto menos você faz isso em vida, mais desconfiança você tem nas pessoas de que, de repente, as pessoas só querem aquilo que você tem. E a gente pode discutir isso aqui eternamente, de formas complexas, mas para mim a coisa é muito simples. As pessoas perderam o foco na missão. Só isso. Noção? Um exemplo claro disso é o número de prédios no centro de São Paulo vazios. É uma coisa assim absurda. Eu mesmo participo de uma administração no monstro de um prédio numa zona nobre, na Rua Augusta de São Paulo, de 32 andares, totalmente vazio, custando uma fortuna para os herdeiros manter aquilo, porque não tem destinação, não foi dado para ninguém, e aí entra o poder público, entra aqueles negócios, tudo perdido, simplesmente porque não foi destinado. Ou seja, a falta de uso, somada à falta de destinação, somada a todas essas questões, gerou uma consequência. A consequência, sim, a consequência precisa é essa. Ou seja, quando a gente observa agora os outros temas secundários que a lição traz, então, por onde a gente começa, depois para onde a gente aponta o planejamento e de que jeito a gente trabalha a questão da caridade, isso na realidade são só aplicações. A essência está naquilo que a gente começou lá atrás. Então, por que começa com as questões das necessidades pessoais? Ou seja, por que que Jó era o pai dos pobres? Por que Abraão era o pai da fé? Por que que as pessoas ao redor desses sujeitos tinham a percepção clara de que eles eram sujeitos filântropos? E coisa interessante, esses sujeitos, na qualidade de filantropia que existiam, na qualidade de sujeitos benevolentes que eram, curiosamente não atraíam crápulas, chupins, como a gente chamaria hoje, ou coisas do gênero. Percebe? Você não vê esse tipo de relato ao redor desses sujeitos. E quando você olha o desenho do mundo atual, você também não vê isso nos filântropos de verdade. Sabe por quê? Porque é uma coisa ligada à forma de eles fazerem as coisas. Tudo que eles fazem com critério.
Eles não são doadores de sentar na praça doando dinheiro. Eles são sujeitos que montam um legado estruturado de desenvolvimento das pessoas. Porque eles têm noção clara do que as pessoas realmente precisam. Eles se envolvem com o processo. Eles não só entregam dinheiro. Quando a gente olha a missão bíblica tem esse perfil. Não é um conjunto de doadores, é um conjunto de sujeitos envolvidos com a missão. Ou seja, eles sabem do que as pessoas precisam porque estão lá perto das pessoas e olham o que elas estão de fato precisando, para que eles possam tirar as pessoas de uma determinada condição e modificarem a sua estrutura para que elas dali para frente caminhem com as suas próprias pernas, recuperando dignidade, recuperando competência. Bem diferente do... Significa que eles não ajudam as pessoas? Sim, ajudam no momento de necessidade específica e extrema. E depois ajudam ela a sair daquela condição e não se manter na condição. É a mesma perspectiva do Evangelho. O Evangelho não é a promessa de benesse, de doação irrestrita de céu, que é muito bonitinho. Todo mundo vai para o céu. Não. O Evangelho é uma demonstração clara de que existe um céu, existe uma esperança, mas ela passa por um processo de transformação. Ou seja, eu tenho que acreditar, eu tenho que confiar e eu tenho que investir o meu desejo e esforço pessoal na direção desse céu. Eu não posso fazer nada para conquistar o céu, mas eu também não conquistarei o céu de braços cruzados. Percebe? A noção de graça correta é essa, como a noção de legado correto é essa. Portanto, o planejamento que a lição dessa semana propõe em vida é exatamente esse investimento pessoal na direção da missão. Porque quanto mais eu faço isso, mais percepção clara eu tenho daquilo que Billy Graham, numa frase curta, descreve. A vida é muito curta. Ela é curta por quê? Porque tem coisa demais para fazer e tempo de menos para poder executar. Se Billy Graham tivesse vivido 160 anos, teria vivido 160 anos fazendo o quê? Aquilo que ele fazia, pregar o evangelho. Porque até o seu último suspiro é o que ele sabe fazer. É o que ele faz. É o que ele ama fazer. Dentro desse contexto é que a gente vai para a discussão final. Ok, e o que eu faço no fim do percurso? Por que que essa discussão de deixar um plano, de estabelecer um desenho, de deixar tudo organizado enquanto vida e morte é importante? Se para quem morreu, nada disso faz diferença. O problema não está com quem morre, porque uma parte da missão está depois da morte. Ou seja, uma parte do legado é o que eu deixo como instrução. Uma parte do legado é o que eu evito como confusão. E não precisa muita coisa, basta acompanhar um pouquinho portfólios de jornais para saber quanta briga existe pós-morte, principalmente para quem tem muito. A gente tem casos recentes no Brasil aí de discussões homéricas pós-morte. Gugu Liberato, recentemente Pelé e outros tantos. Por que essa confusão toda acontece pós-morte? Porque nenhum desses sujeitos planejou o quê? A vida. Nenhum desses sujeitos resolveu as coisas em vida. E aí, não resolvendo, aonde a discussão vai parar? Vai parar nos herdeiros, ou potenciais herdeiros, ou que se achem herdeiros, e vai parar no maior de todos os herdeiros, chamado Estado. Que tem uma boca grandona, como um leão, buscando a quem possa tragar. É assim que funciona. E isso é em qualquer lugar do mundo, não é só aqui. Ou seja, quando Ellen White escreve sobre como deve ser o planejamento em vida e como deve ser a atuação em vida, ela não escreve isso à toa. E olha que ela vivia num tempo e num lugar onde a filantropia ainda é o país número 1 da filantropia no mundo, mas com uma queda de mais de 25% no processo de filantropia. A América do Norte. Porque ela dá essas instruções tão precisas quanto a essas coisas. Ah, porque Deus precisa de dinheiro para a igreja se desenvolver? Não. Nunca precisou e nunca vai precisar. Porque se existe alguma coisa de bens no mundo, foi ele quem deu ou ele quem fez.
Então, não é a questão de que Deus precise de algo. A questão é o que nós precisamos para entender qual é o caminho para o céu. Tanto as instruções dela têm a ver com se eu faço todo esse processo, está garantido que não haverá desperdício daquilo que poderia potencialmente amenizar o sofrimento das pessoas no mundo ou amenizar a estrada da pregação do evangelho no mundo. Se eu não faço, eu sou parte do obstáculo. Ainda que eu não planejasse o obstáculo. Eu sou parte do obstáculo. Porque vai haver dissensão, vai haver briga, vai haver discussão, ou vai haver aplicações equivocadas que produzirão efeitos danosos para a pregação do evangelho ou para a vida das pessoas. Portanto, a lição é bem prática do que fazer. Número 1, lembrar quem está no controle. E aí isso volta aos conceitos iniciais da lição. Não temos nada, tudo é de Deus, somos mordomos. Conceito número 2. Bom, se eu não estou no controle, alguém está. Então eu tenho que ir a quem está no controle e perguntar o que o senhor quer que eu faça. E isso eu faço de duas formas básicas. Forma número 1, contato direto. Forma número 2, contato indireto. O estudo da palavra, o estudo de tudo que ele tem como referências instrucionais. Esse é o passo 2. Fui a Deus e encontrei, entendi qual é a missão. Qual é o passo número 3? Arregaçar as mangas e começar o trabalho. Como é que eu começo o trabalho? Primeiro, planificando a minha estrutura de patrimônio. O que é patrimônio de manutenção, o que é patrimônio de investimento na missão, o que é patrimônio de responsabilidades pessoais. Então, quais são as responsabilidades que cada um de nós tem? Bom, responsabilidade número 1 que nós temos é, se você pôs filho no mundo, a sua responsabilidade número 1 é garantir que eles cheguem a um nível de ter a sua independência e seguir sua vida. Garantiu isso? Ok, qual é a próxima parte do processo? Qual é a segunda grande missão? A segunda grande missão é o evangelho. Não tem uma terceira. Não existe uma terceira para os cristãos. Para os cristãos, o primeiro investimento é desenvolvimento da família, o segundo investimento é a missão. E um não exclui o outro, porque um faz parte do outro. Portanto, no processo de investimento no desenvolvimento da família, o que eu tenho que fazer junto é ensiná-los a missão. Portanto, as duas coisas correm em paralelo, porque eles já vão crescendo, sabendo o que eles têm que fazer quando tiverem a sua independência. Eles vão ter que planejar o seu patrimônio, cuidar da sua família e investir na missão enquanto fazem isso. Esse é o desenho. É assim que funciona. Arregaça as mangas e parte para o trabalho. Como é que eu escolho a área? Eu escolho a área baseado nas coisas que eu escutei ou ouvi de Deus enquanto buscava nele o controle e naquilo que eu sei ou entendo, percebo, são os meus talentos, as minhas aptidões, as minhas formas de atuação e os espaços que essa forma de atuação abrem para o trabalho. Para cada um de nós, vai estar numa área diferente o lugar onde você faz o investimento, a forma como você faz a inversão dos valores para essa questão. Qual é o último passo? O último passo é, enquanto vai se fazendo isso, e obviamente isso está atrelado a coisas de responsabilidade paralelas, que é o seu trabalho, a sua forma de rendimento, ou seja, existe toda uma outra área de planejamento da vida, que é como é que eu planejo para que isso a gente viu nas lições anteriores, como é que eu planejo para que as coisas caminhem bem, ou seja, para que eu tenha uma vida relativamente tranquila, no sentido de tudo organizado, as posses organizadas, o desenvolvimento, o acúmulo de riqueza, não no sentido do acúmulo pessoal de riqueza, mas o processo de desenvolvimento do ganho de capital, para que eu possa investir. Ou seja, eu ganho e tenho objetivo. Eu ganho e tenho objetivo. O que a Bíblia propõe de prosperidade tem a ver exatamente com isso. Ou seja, por que Deus dá mais? Para eu ter mais ou para eu investir mais? Aqui está o equívoco que muita gente tem, e a teologia da prosperidade é o maior desses equívocos, de quanto mais você dá para Deus, mais Ele te dá. Não. Quanto mais você investe na missão, mais Ele dá para você investir na missão. Ou seja, não sou eu que recebo
porque dei a Deus. Eu recebo mais para administrar se eu investir em Deus. E aí está a diferença da teologia da prosperidade para a teologia bíblica de abrirei as janelas do céu e vos darei. Aí vem uma palavrinha, bênçãos sem medida. A palavra bênção não é algo que eu recebo para mim. A palavra bênção é algo que eu recebo para entregar. Isso é o sentido da palavra bênção. Bênção significa que aquilo que eu recebo, todo aquele que encontrar comigo sai desse encontro abençoado. Ou seja, eu sou só o canal de passagem. Esse é o sentido de bênção. Portanto, dentro desse contexto, a prosperidade bíblica tem a ver com a missão. Se tudo isso é feito bonitinho, resolver o legado final é a parte fácil do processo. Se não foi feito bonitinho aqui, o legado final é complicado no processo. Vai ter algum tipo de, em algum momento, algum tipo de... Até mesmo o legado de partilha, ou seja, até mesmo o legado daquilo que você vai deixar, e pode fazê-lo, deixar para outros, deveria ser feito de forma planejada e não fruto de um acidente de percurso ao final. Por quê? Porque se faz tudo certinho, tudo direitinho, quando chegar ao final, está resolvido. E, aliás, se fizer em vida, não tem nem discussão no final. Porque aí nem a questão de Estado vai entrar no mérito, nem as questões de taxas ou impostos vão entrar na discussão do mérito, porque elas já foram resolvidas em vida. Você acaba com todas essas discussões possíveis de qualquer coisa futura dentro do desenho. É esse o sentido dos conselhos de Ellen White, que a gente vê nessas dimensões. A aplicação à igreja, ou à missão, a aplicação ao desenvolvimento familiar e pessoal, a aplicação àquilo que é legado final ou legado póstumo. Se a gente entendeu isso, não há grandes polêmicas na lição. Se a gente não entender isso, vamos ficar o resto da vida discutindo é a igreja que está querendo mais dinheiro e por isso está incentivando que as pessoas doem no fim da vida. A igreja não precisa de dinheiro, nunca precisou e vai continuar não precisando. Porque Deus não precisa de dinheiro. Então quer dizer que eu não preciso mais dar oferta? A escolha é minha. Quer dizer que eu não preciso mais devolver o dízimo? A escolha continua sendo minha, Deus não precisa do dinheiro. Nunca precisou, nunca vai precisar. Quem precisa sou eu. Cada vez que eu faço isso, sou eu que estou modificando quem eu sou, e não Deus. Deus será sempre o mesmo, não precisando de nada. Agora, se eu fizer as coisas pelo motivo correto e perceber isso, então o resultado, curiosamente e caprichosamente, produzirá em mim o último nível, vendo ali, me lembrei disso, o último nível de uma pirâmide chamada de Maslow, que é a realização. Se eu não faço isso, eu fico aqui no basal, sempre lutando com as necessidades pessoais infindáveis e incontáveis que o consumo, infelizmente, nos coloca. A escolha é só minha. Basicamente, a lição dessa semana é isso. É disso que se trata a parábola do rico insensato. Oxalá a gente não seja o rico insensato, a gente seja o administrador fiel da outra parábola, né? Estudamos ontem à noite no PG, da outra parábola, aquele que, entendendo a missão, faz o que Deus pediu e age na direção do que Deus pediu. Que Deus nos dê essa graça, é o que eu espero para vocês, para mim. Lição de casa. Número 1, descobre quem está no controle. Número 2, investe em descobrir o que ele quer de você. Número 3, arregaça as mangas e vai trabalhar nas 3 direções definitivas, ou seja, o teu planejamento de vida, o planejamento familiar e a missão. E lição número 4, começa a desenhar o teu futuro hoje, no sentido de o que vai acontecer depois que essa vida que conhecemos terminar. Essa é a lição de casa para todos nós, daqui até algum dia aí para frente. Que Deus abençoe todos vocês, é o meu desejo, minha oração para vocês e para mim. Vamos orar? Querido Pai que está nos céus, te agradecemos pelo dom da vida, te agradecemos pela oportunidade que temos de desempenharmos uma parte da missão, que sabemos resultará naquilo que é o maior de todos os desejos do céu, que é a salvação das pessoas e a eternidade de paz e harmonia, um dia planejadas na existência desse mundo. Dá, Senhor, que possamos, no exercício dessa missão,
aprendermos essa noção de legado e desenvolvermos as aplicações práticas dessa lição, é o que lhe pedimos por Jesus. Amém.